A devoção ao Imaculado Coração de Maria. A devoção ao Imaculado Coração de Maria é uma devoção reparadora. Significa que o coração imaculado da Mãe é ofendido, ferido, sofre e precisa de reparação. Esta reparação, nós, seus filhos, podemos fazer, seguindo a devoção e aliviando o sofrimento de nossa Mãe amorosa. Essa devoção de reparação começou a ser revelada na segunda aparição da Virgem Maria em Fátima, Portugal, aos pequenos pastorinhos Lúcia, Francisco e Jacinta. Na ocasião, Maria revelou a Lúcia: Jesus quer estabelecer no mundo a devoção do meu Imaculado Coração. Logo depois de ouvir isso, as crianças viram Nossa Senhora segurando um coração cercado de espinhos. Os pequenos compreenderam imediatamente que aquele era o coração imaculado de Maria, ofendido, ferido pelos pecados da humanidade, que necessitava de reparação. Na aparição seguinte, 13 de julho, Nossa Senhora levou as crianças a uma visão do inferno. Elas viram os demônios e as almas dos condenados gritando e gemendo de dor e desespero. Depois a mãe disse aos pastorzinhos: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvá-las, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu Imaculado Coração. 7 anos mais tarde, em 10 de dezembro de 1925, a Santíssima Virgem revelou a Lúcia, que era postulante à vida religiosa, a devoção reparadora dos 5 primeiros sábados. Porém, Lúcia anunciou esta revelação somente 2 anos mais tarde, obedecendo ordem de seu confessor. Em dezembro de 1927, então o mundo tomou conhecimento das palavras de Nossa Senhora. Olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos, a todos os momentos, me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vei de me consolar e dize que todos aqueles que durante 5 meses, no primeiro sábado, confessarem-se, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhe na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. A data da celebração ao Imaculado Coração de Maria. A festa litúrgica do Imaculado Coração de Maria acontece no sábado seguinte à solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Essa solenidade não tem dia fixo, pois é sempre celebrada na segunda sexta-feira, depois da solenidade de Corpus Christi. As origens da devoção ao Imaculado Coração de Maria. A devoção ao Imaculado Coração de Maria é tão antiga quanto o início da Igreja. Ela tem suas origens nas Sagradas Escrituras, no Evangelho segundo São Lucas 2, versículo 19. Lê-se: Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Depois, em Lucas 2, versículo 51. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Ao longo dos séculos, os santos padres, teólogos, místicos e santos cultivaram a devoção amorosa ao Imaculado Coração de Maria. Apareceram na Igreja grandes devotos dos corações de Jesus e de Maria, como São Bernardo, Santa Brígida, São Bernardino de Sena,
e São João Eudes. São João Eudes tornou-se o maior apóstolo e divulgador da devoção ao coração de Maria. Em 1648, foi ele quem obteve do bispo de Autun, na França, a aprovação oficial para a celebração da festa. Aos poucos, a festa foi conquistando toda a Igreja. Em 1805, o Papa Pio VII autorizou a celebração às dioceses e às congregações religiosas que pediam. Em 1855, o Papa Pio IX aprovou missa e ofício do Imaculado Coração de Maria. Em 8 de dezembro de 1942, na festa litúrgica da Imaculada Conceição, o Papa Pio XII fez o ato de consagração da Igreja e de todo o gênero humano ao Coração Imaculado de Maria. Passado 3 anos, o mesmo Papa estendeu a celebração do Imaculado Coração de Maria a toda a Igreja Católica. A consagração dos sábados e a devoção ao Imaculado Coração de Maria. A devoção dos primeiros sábados foi aprovada e encorajada pelo grande Papa São Pio X, em 10 de julho de 1905. Em 13 de junho de 1912, o mesmo Papa concedeu o seguinte: indulgência plenária, aplicável às almas dos defuntos, no primeiro sábado de cada mês, por todos aqueles que, nesse dia, se confessarem, comungarem, cumprirem exercícios particulares de devoção, em honra da bem-aventurada Virgem Maria, em espírito de reparação. Reveladora coincidência de datas e de palavras. 5 anos mais tarde, exatamente na mesma data, acontecia a segunda aparição de Nossa Senhora em Fátima, na qual os 3 pastorinhos viram a primeira grande manifestação do Imaculado Coração de Maria, quando viram-no cercado de espinhos. As palavras usadas pelo Papa Pio X são quase exatamente as mesmas do pedido de Nossa Senhora, principalmente no que diz respeito à extrema importância da intenção reparadora, única capaz de afastar e apaziguar a cólera de Deus. Depois de conhecer um pouco desses fatos, percebemos que a Virgem Maria, como que respeitou a ação do Papa Pio X e confirmou-a, dando um novo impulso à devoção dos primeiros sábados, unindo-a intimamente à devoção ao seu Imaculado Coração. Porque 5 sábados. Em 1930, o confessor da irmã Lúcia, intrigado com a devoção dos 5 primeiros sábados, perguntou a ela por que hão de ser 5 sábados e não 9 ou 7 em honra das dores de Nossa Senhora. A resposta só veio durante uma oração de irmã Lúcia em 1930. Na ocasião, o próprio Jesus revelou a ela o porquê da devoção dos 5 primeiros sábados. Minha filha, o motivo é simples. São 5 as espécies de ofensas e blasfêmias contra o Imaculado Coração de Maria. Primeiro, as blasfêmias contra a Imaculada Conceição. Segundo, contra sua virgindade. Terceiro, contra a maternidade divina, recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe dos homens. Quarto, os que procuram publicamente infundir nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio para com esta Imaculada Mãe. E quinto, os que ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. Eis, minha filha, o motivo pelo qual o Imaculado Coração de Maria me levou a pedir essa pequena reparação e, em atenção a ela, mover a minha misericórdia ao perdão para com essas almas que tiveram a desgraça de a ofender.
Como se praticar a devoção dos 5 primeiros sábados? Foi a própria Virgem Maria quem ensinou a prática reparadora das ofensas a seu Imaculado Coração. Para praticar perfeitamente essa devoção, devemos realizar 4 atos de piedade durante os 5 primeiros sábados de 5 meses seguidos. A intenção geral deve ser de reparar nossos próprios pecados e os de toda a humanidade contra o coração imaculado de Maria. Os 4 atos de piedade são: confissão. Precisamos nos confessar, de preferência no primeiro sábado. Caso não seja possível, podemos confessar com até 8 dias ou mais de antecedência. Porém, é preciso estar em estado de graça no primeiro sábado do mês, para que seja possível fazer comunhão reparadora. Na confissão, é indispensável que haja a intenção de reparar as ofensas contra o Imaculado Coração de Maria. Essa intenção não precisa ser falada ao padre confessor, podendo ser colocada em espírito diante de Deus. Antes da confissão, Jesus disse à irmã Lúcia que, se nos esquecermos da intenção reparadora, podemos colocá-la na confissão seguinte, aproveitando a primeira oportunidade que tivermos para nos confessar. Segundo, o terço. A oração do terço também está incorporada na devoção dos 5 primeiros sábados. Ele deve ser rezado na intenção clara da reparação do Imaculado Coração de Maria. Terceiro, os 15 minutos de meditação dos mistérios do Rosário. Nossa Senhora pede que façamos companhia a ela durante 15 minutos, pelo menos, meditando sobre os mistérios do Santo Rosário. Isso deve ser feito na intenção da reparação ao seu Imaculado Coração. Essa meditação não precisa necessariamente contemplar todos os 15 ou 20 mistérios do Rosário. Pode-se meditar somente 1, 2, 3 ou mais mistérios, e pode-se meditá-los também, conforme o tempo litúrgico. Por exemplo, no tempo do Advento, mistérios gozosos, na Quaresma, os dolorosos, e assim por diante. O importante é a intenção de reparação e de fazer companhia a Nossa Senhora. Quarto, a comunhão. É um ato imprescindível da devoção reparadora ao Imaculado Coração de Maria. Por isso, o fiel precisa estar em estado de graça. Pode-se repetir a oração ensinada pelo anjo da guarda de Portugal, o anjo da paz, aos pastorinhos. Tal oração deve ser repetida 6 vezes, sendo 3 vezes antes e outras 3 vezes depois da comunhão. Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, eu vos adoro profundamente e vos ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu sacratíssimo coração e do Imaculado Coração de Maria, peço-vos conversão dos pobres pecadores. Toda essa ação reparadora pode ser feita no domingo seguinte ao primeiro sábado, desde que seja por motivos justos e com a autorização de um padre. Como vemos, a devoção ao Imaculado Coração de Maria visa, primeiramente, levar o fiel que a pratica a uma vida mais unida a Deus, à oração, aos sacramentos, à conversão. Maria sempre nos levará para o encontro com Deus, nunca ela mesma. Ela quer a nossa salvação mais do que tudo. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. Amém.